Bom dia, galera. Aqui é o professor Ronaldo Braga e a gente vai para mais uma aula de AutoCAD. A gente vai iniciar hoje o projeto da residência, é uma casa bem simples, e a gente tem nesse arquivo PDF toda a informação necessária para a gente desenvolver o projeto, com planta, corte, fachada, e é na planta que a gente inicia nosso projeto, nosso desenho. E a primeira coisa que a gente verifica são as medidas totais. Então é uma casa de 7 metros por 8,50. E a gente tem aqui então a medida da projeção da cobertura, que é 80 centímetros, e a calçada, que tem mais 20 centímetros. Então ela tem 1 metro. Então a gente vai no AutoCAD e a gente vai iniciar o nosso projeto. Iniciar desenho, a gente verifica as unidades, o N, coloca em metros. E a gente precisa também trabalhar com escala anotativa. O AutoCAD oferece várias escalas aqui, mas a gente vai configurar as nossas escalas conforme o nosso escalímetro. E para isso a gente vai calcular, aqui utilizando a calculadora, porque a folha do AutoCAD, se eu der um Ctrl P aqui, por padrão ela está em milímetros. Como a gente trabalha com arquitetura em metros, 1 metro é igual a 100 centímetros, que é igual a 1000 milímetros. Para isso, a gente vai então configurar aqui o nosso fator de escala, para a gente poder personalizar isso daqui. Fator de escala 1000 barra 125 é igual a 8. Agora a gente vai de novo. 1000 barra 100. Aqui a gente tem o resultado já de cada escala. A gente vai em personalizar e vamos excluir todas as escalas que a gente não vai utilizar. E vamos adicionar mais algumas. A1 para 125, 1 para 8 unidades. O que significa isso? Que 1 metro é representado em 8 milímetros. Vamos adicionar mais 1 para 75. 13,33333. 1 para 50. Editar, fator de escala 20. Mover para baixo. Então estão todas ativo e desativo. Eu sempre vou deixar ativado e vou trabalhar na escala aqui 1 para 1, sempre. E a gente vai aprender como utilizar isso mais para frente, quando a gente estiver trabalhando com texto, com anotação. Agora o nosso desenho, então, ele tem 7 por 8,5. E ele ficou bem pequenininho. Dou um duplo clique na roda do mouse. Verifico que a espessura da parede é 15. Sendo assim, eu vou utilizar o comando deslocamento, coloco a medida de ponto 15 e faço as paredes internas desse meu retângulo. Mas eu não consigo trabalhar com um retângulo, eu preciso ainda quebrar ele. Então eu vou na ferramenta explodir, explode, e ele fica então com linhas. A gente vai então fazer o desenho interno das paredes. Esse quarto aqui, ele tem a dimensão de 2,60 por 3,70. Eu vou fazer uma cópia desse objeto com o deslocamento de 3,7. E aí eu ligo o deslocamento que já está em 15 e faço a parede. Aqui eu tenho 3,95 por 2,50. Copiar 3,95 mais a parede de 15, copiar 2,5, deslocamento 15. Ferramenta parar, posso pressionar Enter, que aí ele vai entender como todos os objetos podem cortar todos. Essa parte eu corto, essa aqui também e essa também. E agora eu vou cortando esses pontos. A gente tem o banheiro, eu tenho 1,30 aqui. E aqui, se eu somar a medida, ó, 10 mais 80, 90, mais 30, 1,20. Copiar 1,2 dessa de dentro, 1,15. Deslocamento, eu vou fazer, copiar essa parede, 2 metros, 15 para cá. Eu vou prolongar essa linha e vou fechar o banheiro. Estender, clico na linha que eu quero estender, pressiono Enter e estendi ela até ali. E agora a ferramenta parar.
A gente vai cortando as partes. Aqui, então posso estender ou simplesmente clicar e puxar. Agora todas as linhas de parede e piso prontas, a gente vai para o corte da janela. A gente tem 50 e 50 de cada lado. Mas aqui um elemento fácil da gente trabalhar é o meio da parede. Então eu venho no snap, meio. E aí fica mais fácil da gente trabalhar meio e perpendicular, utilizando a ferramenta de deslocamento. Vou colocar ponto 8 de cada lado, que dá 1,60 para a esquerda e para a direita. E corto. Pressiono o Enter e corto a abertura. A mesma coisa do outro lado. As portas também é a mesma coisa. A porta ela está com boneca 10, e essa porta P2 é 80, ferramenta linha, daqui para cá 10.1. O deslocamento aqui já está em 80. Agora eu corto tudo. Eu vou fazer uma linha da abertura na parte de baixo e na parte de cima. E vou utilizar um deslocamento de 0.06 para cima e para baixo, porque ele vai ficar com uma medida de 0.03, que é a medida da janela que eu preciso. Eu posso fazer uma cópia para cá e rotacionar. Clico, seleciono o objeto, confirmo e rotaciono. Eu vou mover. A porta aqui é 80 e a espessura da porta é cerca de 3 centímetros. Então, eu vou clicar nesse canto, x.03 e y, vírgula, né, ponto 8. A gente tem que fazer o arco. Esse arco, início, centro e fim. O início, o centro e o fim. Sempre tenho que lembrar que o sentido do arco é anti-horário. Clico, x.7, y, vírgula, menos 0.03. Eu não vou ter o início aqui, o centro aqui e o final aqui. Ele é anti-horário, então ele vai fazer esses quadrantes aqui. O início aqui embaixo, o centro lá no canto da porta, bem no canto, e o final aqui em cima. Seleciono, ferramenta copiar, pego o ponto de referência e levo para onde eu preciso. Agora com a ferramenta estender, eu clico na linha alvo e nos objetos que eu quero estender e pronto. Agora a gente vai estar fazendo as linhas de nível, as linhas que representam passagem de um nível para outro. Aqui é nível 0 e dentro do banheiro -2 e dentro do banho -4. Então a gente vai fazer todas essas linhas. Está concluído o desenho da planta. Eu vou fazer o desenho da calçada e da projeção da cobertura. Então, posso fazer um retângulo aqui em volta de tudo e colocar aqui a medida ponto 8 e também ponto 20, né? E fazer isso daqui. É uma das formas de se fazer. Eu posso fazer dessa forma, é difícil. Shift, botão direito. A partir daqui, eu quero arroba 1,1. E a mesma coisa eu vou fazer aqui embaixo. Botão direito, a partir deste ponto para baixo, menos 1, vírgula, menos 1 também. Eu vou utilizar deslocamento de ponto 2 e vou fazer a projeção para dentro. E aqui eu tenho o desenho pronto. A gente precisa diferenciar o que é parede, do que é porta, do que é janela. E a gente vai fazer isso com camadas. Vou clicar em propriedades da camada e a gente vai criar mais algumas. Eu clico em nova camada e vou nomear como alvenaria. Planta, PL. E vou clicar em vírgula. E automaticamente quando eu clico em vírgula,
ela abre uma nova camada. Piso, vírgula, a próxima. Então eu criei todas as camadas que eu preciso até o momento. Eu vou diferenciar por cores, né, cada uma das minhas camadas. Então a alvenaria eu vou deixar branca mesmo. O piso eu vou deixar rosa. A porta eu vou deixar azul. Usei só essas cores aqui e elas estão numeradas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais para frente, a gente vai alterar essas cores e vai definir uma espessura para cada uma. O que a gente está fazendo agora é só para separar, para agrupar, para a gente entender melhor o desenho. E vou selecionar todo o meu desenho e vou colocar na camada alvenaria, que é branca. Vou colocar aqui as janelas, todas elas, na camada janela. Todas as portas na camada porta, em portas. Toda a linha de piso e vou colocar na camada piso. A janela não está pronta porque as linhas de fora devem estar na camada vão. Professor, mas tem aqui a mureta. Então vamos criar uma camada para a mureta. E vamos dar uma outra cor. Eu vou colocar aqui cinza, tá? E vou colocar a parte de mureta na camada mureta. O interessante da camada é que a gente pode clicar na lâmpadazinha, ocultei todas as janelas. Eu congelo, eu bloqueio. A gente vai ver isso mais tarde. Mas a gente controla a aparência. As propriedades da camada, só para explicar um pouquinho para vocês, ela muda de cor conforme a camada. Mas se por acaso eu mudar a cor sem ser pela camada, olha só, eu posso mudar por aqui. Olha só, mudei. Mas ela é a camada calçada, era para ser vermelho, mas não está vermelho. E mesmo que eu mude a cor aqui, em pink, né, eu coloco essa cor, ele não vai alterar a cor da camada. Uma dica para vocês é sempre utilizar a camada com a propriedade por camada, porque assim você evita erros. Agora, com tudo isso daqui pronto, a gente vai para o corte. O primeiro corte que a gente deve fazer, onde aparece a altura correta da cumieira, é o corte transversal. Eu vou ter uma linha cruzando na transversal e outra na longitudinal. E daqui eu desloco ele, vou mover, né, 1,8. Mover ele cerca de 0,3. Da mureta eu tenho 0,3 e a partir daqui eu tenho 1,80. E esse corte está olhando para a direita e o corte A, né, está olhando para cima. Eu posso criar uma camada chamada linha de corte. E essas duas linhas são minhas linhas de corte. Eu preciso fazer esse corte aqui, por quê? Porque eu enxergo a parte mais alta, a cumieira. Se eu fizer esse corte aqui, eu vou estar cortando em algum ponto que eu não sei a altura correta. Para eu fazer esse corte, eu vou copiar uma cópia aqui do lado e vou cortar tudo isso daqui. Ferramenta aparar, seleciono a referência, o alvo, né, que vai cortar o restante, e a partir de agora eu tenho tudo cortado e deleto o que sobra. Ainda ficou uma linha aqui, eu vou aparar, na verdade não tem necessidade, só para visualizar mesmo, então estou cortando tudo a partir daqui. É isso que eu vou fazer, estou cortando tudo. E vou fazer a linha de base. Eu posso colocar uma média de 5, 6 metros. Então, ferramenta copiar, seleciono essa linha e desço ela 6 metros. E agora eu vou verificar qual a altura do meu forro. Eu tenho 2,63. Vou copiar essa linha, 2,63. A cumieira, 4,15,5. Então, da linha de baixo,
eu tenho altura total de 4,15,5. E até aqui, a altura das minhas paredes tem 2,80. 2,8. E agora eu começo a descer essas linhas. Eu posso fazer várias linhas de construção. E aí eu vou fazer uma nova camada, linha de construção. Agora eu coloco essa linha de construção ativa e faço uma linha de construção. Eu posso fazer tanto a linha de construção do ponto ou desta daqui. Eu faço uma apenas, somente nas paredes, nessa parte aqui, e vou copiar ela, fazer múltiplas cópias. Seleciono o objeto, pressiono Enter e clico em múltiplo. E vou fazendo só no encontro das paredes. Essa aqui não aparece nem essa, mas eu enxergo ela, ela não está sendo cortada, mas eu estou enxergando. Todas as paredes estão aqui. Alvenaria, e vou fazer essas paredes deste ponto até aqui em cima. E vou fazer múltiplas cópias. Fiz todas as paredes, eu posso deletar essas linhas. Agora que eu fiz todas as paredes, eu vou fazer as aberturas das portas. Coloco a linha de construção e posso utilizar essa outra linha de construção angular. Eu clico e arrasto para cá e pressiono Enter somente, para não mudar o ângulo. Cópias múltiplas de todas as aberturas que eu estou enxergando. E as portas têm altura. Parte para cima 2,1, 2,10. E a janela ela tem 1 metro para baixo. Copiar 1 metro. Vou fazer o retângulo da janela e posso fazer direto na janela. Retângulo, porta e faço a linha da porta e deleto. Essa porta que eu enxergo, então eu venho com uma linha, já está em porta, clico, arrasto e... Mas essa parte de baixo, ela é um vão, então eu preciso aparar isso daqui e desenhar as linhas daqui para baixo. E vou colocar na camada vão, e esse aqui é na camada alvenaria. Crio mais uma camada chamada forro. E vou colocar essa linha aqui como forro. Um corte, cortar todas elas, pressiono Enter. Na camada alvenaria. Menos essas duas paredes de fora. E aqui o meu forro, ele está entre as paredes, então vou cortar, Enter, corto, corto, corto a parte de fora, corto aqui e vou cortando. Então vou fazer uma cópia para cima de 0,03. A minha porta eu vou ter também uma linha no meio, 0,06, para fazer a espessura correta da porta. Então essa porta aqui, na camada porta. Então agora eu preciso desenhar a parte da cobertura. E eu tenho o beiral nessa linha amarela. Posso fazer uma linha qualquer ou uma linha de construção ou de raio, tanto faz. Então vou desenhar uma linha qualquer aqui. Aqui é o meu beiral. Vou marcar só uma linha de marcação. Vou duplicar essa parte. Vou arrastar aqui para baixo até esse ponto. Deleto todo o resto. Desse ponto até o meio, até a parte de baixo. E está feito aqui nossa altura da cobertura. E essa altura a gente precisa considerar ripa, caibro, telha e viga. Cada um deles tem uma medida. E aqui é a linha da ripa. E vamos fazer o próximo corte. Vou copiar essa linha,
com o mesmo ponto de referência daqui para cá. E isso vai me dar essa linha de corte, a linha onde está cortando o meu projeto. E essa linha é importante para eu saber as alturas aqui. 1,10 mais 1,30, a partir do ponto 0 dá 2,40. 1,4. Eu tenho essa parte como abertura. Faço uma linha aqui, e essa linha de alvenaria, e essa aqui, eu posso colocar como vão. Agora a gente vai fazer o corte, copiar novamente isso daqui, rotaciono na posição que eu quero, é essa posição, visualizando para cima, vou posicionar, mover esse ponto exatamente nesse mesmo alinhamento e vou cortar essa parte. Aparar, seleciono o objeto e corta toda a parte de baixo. E utilizo a mesma referência, eu copio as alturas que eu tenho aqui, de laje, vou trazer para cá, e também a altura da cobertura, só que ela é cortada exatamente nesse ponto, e é esse ponto que me interessa. E aqui eu vou estender essa linha até a extremidade, e vou estender ela para cá e para cá, né? Todas essas e essa, e todas essas para cá e essa também. Aparar, a partir daqui eu posso deletar essa parte aqui. Agora a gente vai estender todas as linhas que estão cortadas aqui pela linha de corte até essa linha de baixo. Comando estender, seleciono a linha até onde vai ser estendido e seleciono todas as linhas que devem ser estendidas. E vamos cortar novamente, aparar entre esta e a linha amarela. E a gente pressiona Enter e corta tudo. E vamos deixar somente as linhas da parede com uma linha de construção a partir desse ponto, com uma linha de construção a partir desse ponto e todas as aberturas. Múltiplo, aqui, aqui, aqui e aqui. Eu tenho um vão e aqui eu tenho uma porta. Vou colocar porta. Aqui é um vão, né? E aqui é uma porta. E agora eu já posso deletar todo esse restante. E vou fazer o retângulo aqui da cobertura até este ponto. E agora vamos cortar o que sobrou. Eu posso deletar todo esse restante. Essas outras linhas são linhas do forro, então a gente vai cortar as linhas do forro. É só fazer as duas linhas e deletar o restante. Essas duas. E deleto isso daqui. A partir desse ponto aqui e desse, a gente vai cortar essa linha e vou criar chamado cobertura. Cobertura. Qualquer outra cor, laranjado escuro. Então essa linha aqui é a linha de cobertura. Por enquanto, vocês podem estar desenvolvendo isso daqui. E a próxima videoaula eu vou dar continuidade a este projeto. Tem essas linhas aqui, são linhas de parede, então eu vou colocar elas na alvenaria corretamente. Então eu tenho aqui o esquema geral pronto. Na próxima aula eu vou estar definindo as outras partes, as outras etapas desse projeto. Então até a próxima aula, bom exercício!